Olá, eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista, e hoje o nosso tema ainda será sobre ergonomia. Então, para quem gosta desse tema, dessas abordagens, fica de olho nesse tema de hoje. Não sei se vocês já ouviram falar muito sobre isso. É a microergonomia, a macroergonomia, não se deve usar a microergonomia, somente a macro. Então, assim, será que essas nomenclaturas e essas abordagens fazem diferença aí no nosso serviço, no nosso trabalho como ergonomistas? Então, meu objetivo de hoje é trazer um pouco de esclarecimento da minha visão e que possa servir aí de apoio para profissionais que buscam entrar no mercado de ergonomia ou que já atuam, né? Então, o que seria de fato essa microergonomia e sua aplicabilidade? A microergonomia é considerada aquela análise específica de homem-máquina, né? Homem e posto de trabalho, ou seja, é uma visão fragmentada, é um recorte pontual de uma análise. Vamos pensar em uma empresa. Vou fazer um trabalho de ergonomia e já fiz o mapeamento das áreas e eu determinei que hoje, 30 de junho de 2021, quarta-feira, eu me organizei para fazer a abordagem, a análise ergonômica do trabalho do posto número 1 da fábrica X, entendeu? Então, essa abordagem específica de posto, eu posso falar que é uma ergonomia micro, né? Então, eu vou no posto, primeiramente, eu vou fazer aquela abordagem física, né? Para conhecer aquela parte, mais o que os meus olhos estão vendo, né? Que movimento ele faz, para você ir conhecendo a atividade específica e já levando em consideração quais as ferramentas, quais as abordagens que você irá fazer naquele determinado posto. Então, isso é uma visão micro. Então, ela não é uma visão errada, igual às vezes eu escuto muito profissional. Não, você não pode trabalhar com a micro. E assim, nessas condições específicas, é onde a gente faz a abordagem da microergonomia. Podemos dizer que a microergonomia, ela é bem usual, bem assim, parecida com aquele modelo americano de ergonomia, anglo-saxônica, que foi, assim, um dos fundamentos do processo inicial de ergonomia no mundo, né? Esse modelo americano, onde visava muito aquela questão homem-máquina, a eficiência do homem versus a ferramenta, o homem versus ao oposto, a máquina, né? Tinha essa visão mais específica da ergonomia física. E tá tudo bem essa abordagem. E quando essa abordagem vai para a questão da macroergonomia? Ou seja, eu vou dar um exemplo de um profissional que faz parte do sistema da empresa, né? Que faz parte do processo, é um ergonomista que está ali junto ao SESMIT, junto à empresa, que faz parte da cultura da empresa. Então, principalmente o ergonomista que tem mais tempo de casa, ou seja, ele teve um tempo necessário para conhecer a empresa, mapear as áreas, entender as demandas mais importantes que a empresa precisa e, de acordo com essas demandas, ele vai fazendo a estimativa, né, dos seus planos, das suas abordagens e tem-se as análises ergonômicas, as classificações dos riscos, dos fatores de riscos, e você já faz as intervenções, já faz implementações de planos, chega-se a questões da ergonomia participativa e também questões de validações, ou seja, onde chega um diagnóstico, já houve algumas implementações e após essas ações, né, tem aquele monitoramento de quanto aquilo está sendo eficiente, se sim ou não, e tornar esses dados gerenciáveis, né,
para nos dar suporte em ações de gerenciamento e gestão da ergonomia. Então, nesse formato que eu quero dizer para vocês, é uma macroergonomia, que é o que quem é ergonomista, até mesmo as associações, né, a Bergo, brasileira, europeia, do mundo todo, visa isso realmente, essa abordagem macroergonômica. Por quê? Nesse tipo de abordagem, a gente tem o quê? A compreensão do trabalho para transformá-lo, né? E a gente tem aquela compreensão dos fatores organizacionais, dos fatores psicossociais, cognitivos, e o quanto que esses fatores interferem aí nos elementos homem, máquina, homem, ambiente, homem, os fatores externos, até questões de sustentabilidade. Então, é o que difere, por exemplo, de um trabalho atual. Eu, Natália, como ergonomista, tenho as duas experiências. A experiência de fazer trabalhos pontuais. A empresa precisa daquele trabalho inicial, que é a análise ergonômica do trabalho de determinados setores, postos de trabalho, para que se em algum outro momento seja feito ações baseadas naquele levantamento de risco. Ok, eu faço esse tipo de trabalho, já fiz bastante, mas não é um trabalho que agrada aos meus olhos, e acredito que a maioria dos ergonomistas, porque geralmente você é contratado por um projeto que entra muito nessa visão da microergonomia. Então, eu tenho a demanda, que é aquele projeto específico, que eu tenho um prazo, um período estabelecido, onde, baseado nesse atendimento ao cliente, eu preciso que você faça essa análise de determinados setores que eu tenho as demandas, e é negociado esse prazo, né? Então, a gente faz aí a organização desses sistemas, do mapeamento, das prioridades de avaliação, entrega o documento e a empresa fica responsável por fazer as implantações, implementações com um grupo específico aí de funcionários da própria empresa, né? Então, aí a gente não tem um tempo hábil para compreensão de todos os fatores. Então, a gente vai sim fazer as abordagens, e o trabalhador é a nossa referência muito importante, porque cada percepção, cada olhar do trabalhador faz sim diferença e nos auxiliam muito a chegada do diagnóstico, da compreensão desses fatores organizacionais e cognitivos. Eu falo físico não, porque o físico ele é muito óbvio, né? Você vai numa determinada atividade, você vê que tem levantamento de transporte manual de carga e você tem palpáveis, né? A observação, a questão do peso. Então, isso é tudo muito óbvio que nós conseguimos, sim, identificar esses fatores, né? Agora, como que o trabalhador, né, se adapta a essa atividade, quais os meios de regulações, as variabilidades do processo, dependendo do tempo, do prazo que a gente tem nessa avaliação pontual, né, elaboração da análise ergonômica do trabalho. Pode ser que a gente chegue a um posto de trabalho que tá tudo bem, tá um dia típico. E quando o dia é atípico? Que é um dia variável, isso pode interferir muito no nosso diagnóstico final. Então, por isso que eu não gosto tanto de fazer essas abordagens pontuais, porque a gente não consegue ter a compreensão exata de como que tá aquela tarefa, a questão do processo e suas variabilidades. Então, por isso que cada dia será mais exigido esse olhar do ergonomista para a macroergonomia, que faz parte do processo, que não é um projeto, e sim um processo que vai fazer parte, que vai andar junto com a empresa, que vai ter tempo necessário para sentir o perfil, o clima organizacional, a cultura da empresa, e auxiliar em muitas quebras
culturais, inclusive, sempre alinhados com as demais áreas operacionais. E essas áreas operacionais envolvem diversas áreas de apoio, né? Então é o seguinte, e o que vem assim essa NR1, né? Falando sobre a questão dos fatores de risco, dos riscos, né, sendo gerenciados aí através do gerenciamento de riscos ocupacionais e seus programas. Eles visam o alinhamento e a comunicação de todas essas áreas, né? Inclusive, nos dão suporte para nós ergonomistas para que venha a se desenvolver novos trabalhos. Quem já trabalha com essa ergonomia mais participativa, que nós podemos dizer que é a ergonomia da atividade, a ergonomia francesa, que nos últimos anos ela vem crescendo, porque ela traz subsídios de que realmente esse olhar dos 3 fatores, ergonomia, físico, cognitivo e organizacional, vem a somar muito no resultado, no valor do produto final, agrega as demais áreas. Então, essa ergonomia, esse modelo, ele vem ganhando subsídio, por quê? A gente vem observando que, eu já falei em outro vídeo, a gente trabalha com esse olhar das 3 linhas, principalmente quem já atua com ergonomia, que já tem a sua pós, que teve, assim, embasamento de várias áreas de ergonomia e também tem o seu tempo de experiência. Para nós é muito mais fácil lidar com essas abordagens físicas, cognitivas e organizacionais. Eu falo do que quem está começando hoje. Quem está começando hoje com ergonomia vai encontrar, sim, as suas dificuldades, mas que existe muita gente boa aí no mercado, que oferece cursos, capacitações, tem muita leitura, muitos artigos científicos, muitos livros bases aí de ergonomia. Então tem muito material na internet que pode sim ajudar você que está iniciando aí nos processos de ergonomia. E é importante sim frisar que eu também tenho esse olhar da macroergonomia. Inclusive, eu tenho esse olhar muito da organização. É uma das áreas que eu mais gosto de atuar, porque eu comecei sim com a ergonomia física e ela isoladamente ela não nos dá diagnósticos concretos. Se você tem as abordagens da organização do trabalho, você consegue ter a compreensão desses outros elementos e, inclusive, esses impactos organizacionais interferem sim. Por exemplo, no manuseio e transporte de carga. Às vezes a gente chega lá, a gente tá tão focado em colocar um carrinho para que ele não pegue o peso que a gente acaba esquecendo desse outro olhar, né? O porquê que ele tem que fazer esse levantamento e esse transporte neste ritmo? O que é imposto em termos de processo, de produtividade? Será que esse aumento de frequência está relacionado a alguns outros processos industriais que precisam ser observados e fazendo os ajustes com as áreas envolvidas, né, de processo, produção, né, recursos humanos, a gente consegue adequar algumas situações organizacionais que venham a reduzir pelo menos a frequência desse levantamento e transporte de carga. Então fica aí a oportunidade para que quem gosta de ergonomia aproveitar esse gancho que nós estamos subindo, de escadinhas em escadinhas nós estamos subindo para sermos valorizados. Eu digo isso por conta do E-Social. Ele veio, realmente, trouxe aquele impacto, né? Todo mundo ficou doido, nossa, mas ao mesmo tempo, certo ou errado, o formato que veio trouxe um olhar específico, trouxe aquela questão, não, realmente a ergonomia tá ali, ela se fez presente, então movimentou muito o mercado, deu muitas oportunidades a ergonomistas atuarem. É claro que toda ação realizada, vou falar aqui a nível Brasil, né? Toda ação tem os seus impactos, onde algumas ações serão bem vistas, outras ações não serão bem vistas, e muitas situações, ações são benéficas, porém caem naquelas questões comportamentais do indivíduo,
específico, que é aquela situação, às vezes nem saiu, né, a tabela do E-Social, no caso, e já saiu um monte de curso de autodidatas aí, né, vendendo cursos, né, e suas aplicações. Eu não julgo, inclusive gosto, né, de fazer curso sempre que tem oportunidade. Acho que o conhecimento sempre vai nos agregar, mas a gente precisa de calma, compreender mais a norma regulamentadora 17, o manual de aplicação e fazer o nosso trabalho baseado nessas introduções, essas normas, devagarzinho sempre, que se a gente conseguir atuar nessa base que eu disse, a gente vai conseguir se adequar sempre em novas demandas que foram surgindo. O E-Social passou, agora vem a NR1, né, com esse olhar, trazendo a interação, não é porque o E-Social tá parado, né, saiu de cena no aspecto ergonômico, que a ergonomia não é importante. Vem cá, vamos caminhar todo mundo junto, né, os aspectos dos riscos químicos, físicos, biológicos, junto com a ergonomia. Então, é uma oportunidade aí para que irá demandar de mais profissionais de ergonomia, e quanto mais tivermos profissionais capacitados para lidar com assuntos ergonômicos, melhor será o nosso cenário, né? Que isso, se cada um puder contribuir de alguma forma para que a ergonomia seja elevada, lá na frente, aos passos lentos aí, lá na frente a gente vai colher ótimos frutos. E fica aí a minha compreensão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo, gente. Obrigada!